Olá, bem-vindos à aula teórica 12 de LAP. Esta é a primeira aula dedicada à linguagem C. Nós vamos ter um período de algumas semanas em que vamos trabalhar com a linguagem C e vamos fazer isso por diversos motivos que eu tenho aqui listados. Okay? A primeira razão é a seguinte: é que a linguagem C atualmente é muito relevante. A linguagem C foi relevante no passado, é relevante atualmente e espera-se que continue a ser relevante no futuro. A linguagem C agrega aspectos de alto nível, portanto, basicamente é uma linguagem de alto nível, mas ela também tem mecanismos que permitem aceder ao baixo nível. E, portanto, há imensos programas atualmente que, se não fosse a linguagem C, teriam que ser programados provavelmente em Assembly. Estão a ver? Portanto, hoje em dia usa-se pouco Assembly. Nós em C conseguimos aceder ao baixo nível. E acontece que há muito software atual que beneficia imenso da linguagem C. A linguagem C é uma das linguagens mais usadas atualmente. Equipara-se mais ou menos ao Java, ao nível de utilização, mas a verdade é que todo o software que tem que de alguma maneira lidar com o baixo nível é geralmente programado em C. Por exemplo, um sistema operativo, uma máquina abstrata por exemplo, a máquina Camel, do OCaml, está feita em C. Pelo menos há uma parte da implementação que está feita em C. Sistemas de runtime, bases de dados. Um sistema de base de dados tipicamente está feito em C. Os antivírus costumam estar feitos em C. Não admira que se use o C, porque o antivírus tem que olhar para o hardware a baixo nível para identificar problemas. Portanto, a linguagem C continua a ser muito relevante e eu até tenho aqui um link, deixem-me ver, para um artigo cuja leitura eu recomendo, que fala exatamente disto. Aqui diz que o mundo continua a funcionar com base na linguagem C. Pronto, vale a pena ler. É o desenvolvimento que eu acabei de dizer aqui. Aliás, deixem-me também ainda dizer outra coisa, que nas empresas nacionais às vezes eles falam da dificuldade que é encontrar pessoas que sabem trabalhar em C, mas trabalhar bem naqueles aspectos mais complicados da linguagem. Geralmente é fácil encontrar pessoas que trabalham em Java e C Sharp, mas pessoas que dominem a linguagem C é complicado. Portanto, o engenheiro de informática, curiosamente, por exemplo, é bom, por exemplo, aprender o paradigma funcional. Nós usamos a linguagem OCaml, mas podemos ter usado outra. Estão a ver? A Haskell ou outra linguagem. Já relativamente ao C, não há assim grandes alternativas. O C vale por si. Estão a ver? É uma linguagem específica que convém aprender. Agora, portanto, a importância da linguagem de sempre que faz com que vamos trabalhar com C. No entanto, nós aqui na disciplina, agora sendo mais específico, vamos aproveitar a linguagem C para discutir outras coisas. Por exemplo, nós vamos estudar com algum pormenor conceitos de tempo de execução e até vamos desenvolver uma máquina abstrata em C. Vai-nos dar jeito de usar o C para falar do que acontece internamente quando um programa corre. Sim. Eu sei que em FSO já aprenderam isso, partes deste tema, mas há outras questões que não foram estudadas e que vão aqui ser estudadas. Olha, outro aspecto importante, que é a questão do polimorfismo. Nós aqui vamos implementar polimorfismo em C usando as construções de baixo nível. O que é polimorfismo? Por exemplo, uma função que processe uma lista de valores de qualquer tipo, de um tipo alfa, é polimórfica. Pronto. O C não tem polimorfismo de alto nível, não. Mas nós vamos implementar o polimorfismo a baixo nível. Estão a ver? E isso só por si vai ser interessante,
Pronto, digamos, em grande parte até pode ser um exercício de utilização do baixo nível, mas há aqui outras lições a tirar. É que, as técnicas que vamos usar são técnicas que geralmente são usadas para implementar linguagens de muito alto nível, como o OCaml. O OCaml, quando implementa, o compilador do OCaml, quando gera código para uma função polimórfica, por exemplo, ordenar uma lista de alfas, ele gera código que se assemelha àquele código que vamos à mão escrever em C. E, portanto, vamos perceber como é que o polimorfismo é implementado em muitas linguagens, que isso só por si também é valioso. Estou a ver. Ainda há outra razão para trabalhar com o C. O poder do C, ao nível do baixo nível, do controle do baixo nível, acaba por se refletir num sistema de tipos que se diz fraco. Estão a ver, se eu tiver uma variável, por exemplo, real, pronto, em princípio é de esperar que aquela zona de memória que corresponde à variável só contenha um valor real. Mas como o C permite fazer tudo, nada me impede de pôr a apontar para ali um apontador de inteiros e agora meter ali um inteiro, que até se calhar vai ocupar só metade do valor real, porque o inteiro é mais pequeno. Portanto, o C permite isso. E, portanto, nós vamos... é interessante, para efeitos de discussão de sistemas de tipos, ter uma linguagem com o sistema de tipos fraco, até para comparar com linguagens que estão de sistema de tipos forte, como o OCaml, e também vai ser interessante estudar que soluções tecnológicas há para este problema. Que é, eu tenho um programa que, se calhar agora, pode ter erros que o sistema de tipos não apanha. Que soluções é que existem para conseguir apanhar esses erros? É uma coisa que iremos estudar, que também é interessante. Portanto, há várias razões para estudar a linguagem C. Para já, a primeira é a linguagem ser importante e vamos querer aprendê-la bem. Pronto. Outra coisa é que a linguagem C vai ser veículo para estudar questões importantes, gerais, sobre linguagens de programação em geral. Por exemplo, sistemas de tipos e implementação de polimorfismo. Portanto, são as duas grandes razões para estudar a linguagem C. Claro que eu sei que a linguagem C não é a primeira vez que a estão a usar. Pelo menos em FSO já trabalharam com a linguagem C um pouco. E há uma vantagem que temos, é que naqueles aspectos mais básicos, que é definir funções, ciclos, etc., a sintaxe é igual à do Java. Portanto, eu vou dar um pouco isso por adquirido. Eu não vou ensinar assim agora a fazer uma função em C. Eu sei que já conhecem a sintaxe. Eu posso dizer que, concretamente, nós iremos enfatizar o que está aqui listado. Vamos trabalhar muito com estruturas de dados dinâmicas, fazer muita manipulação de apontadores, que é aquela parte dura e complicada do C. Vamos fazer acesso ao baixo nível da memória. Isto eu já disse, vamos implementar polimorfismo. A questão da modularidade é sempre importante, portanto eu vou dedicar um bocadinho de tempo a falar dos módulos em C. O C tem uma implementação de módulos de relativo baixo nível, mas tem. E vamos falar das inseguranças. Grande parte do que eu estou aqui a dizer eu já tinha dito ali. Mas isto agora é para listar aspectos que vão ter uma discussão detalhada com bastante ênfase. Pronto. Agora um alerta. Nós em C vamos usar o paradigma imperativo. Portanto, usar recursividade em C poderá acontecer pontualmente, mas vai ser uma exceção. E eu digo isto porque quando começamos a trabalhar com estruturas de dados dinâmicas e manipulação de apontadores, vai haver uma tentação enorme para usar o método indutivo. Isso vai ser proibido aqui. Aquilo que era tabu em OCaml, aqui vai ser obrigatório. Nós vamos querer aprender a trabalhar com estruturas de dados dinâmicas de forma imperativa. Até porque queremos enfrentar as dificuldades que a manipulação de apontadores oferece e queremos aprender a trabalhar com apontadores como deve ser. Sim. Acontece que usando recursividade
nós aí conseguimos fugir a determinadas coisas que é importante aprender. Está bem? Além disso, pronto, se eu quiser navegar numa lista ligada em C, usando recursividade, como o C não otimiza a recursividade, o que vai acontecer é que eu vou ter um programa também mais lento e também em que, se a lista for muito comprida, poderá haver um Stack Overflow. Pronto. Mas em todo o caso, a razão principal para evitar a recursividade neste caso é porque nós queremos aprender bem a trabalhar com apontadores num contexto imperativo. E portanto... Agora, tenho aqui uma lista de características do C que vale a pena referir. Para já, a linguagem é bastante antiga. Ela, aliás, apareceu neste laboratório, nos Bell Labs, que era o laboratório de investigação da companhia de telefones americana. Ela apareceu, em parte, para servir de apoio à criação do sistema, das primeiras versões do Unix, curiosamente. Os sistemas operativos tipicamente eram feitos em assembly e aqui decidiu-se arranjar uma linguagem de alto nível, mas com capacidade de aceder ao baixo nível. E foi uma boa decisão. Aliás, uma das pessoas que esteve ligada à criação da linguagem C foi o Dennis Ritchie, que corresponde a esta foto aqui. Ele esteve ligado à criação da linguagem C. A linguagem C é muito popular hoje em dia. Deixa-me ver o que é que eu quero enfatizar aqui. Olha, há aqui uma coisa que é um pouco surpreendente que eu quero enfatizar. É que apesar da linguagem permitir aceder ao baixo nível, sim, apesar de tudo, ela tem mecanismos que nos permitem aceder ao baixo nível de forma independente do hardware. É preciso ter um pouco de cuidado. Porque se eu não tiver cuidado, eu acabo por fazer um programa que só corre naquela hardware que eu estou a fazer. Por exemplo, hardware de, sei lá, Intel 32 bits, por exemplo. Pronto. Mas há mecanismos que nos permitem aceder ao baixo nível. Ok? E vamos estudar isso. Até a próxima aula prática vão haver coisas dessas. De forma independente da máquina. O que parece paradoxal, mas é verdade. Conseguimos fazer um programa que acede ao baixo nível e que ao mesmo tempo corre em todo o hardware. Provavelmente hardware atual e futuro. Okay? As implementações tendem a ser eficientes, especialmente se compilarmos com as otimizações todas ligadas. Aí a eficiência é mesmo enorme. Tem os tipos normais, tipos básicos, tipos derivados. Agora, outra coisa que eu quero enfatizar, não tem gestão automática de memória. Estou a ver, ao contrário do OCaml e do C. Vocês reparem, em OCaml e C, nós nunca libertamos memória. Nós criamos dados novos. Em Java até se usa new para criar um objeto novo. Mas em princípio nunca se apaga. Pronto. Em C não. Em C não há gestão automática de memória e temos de apagar explicitamente usando uma função de biblioteca que se chama free, por acaso. Ok, o C suporta recursividade, bem entendido, mas o C standard não suporta alinhamento de funções. Por exemplo, em OCaml não tem problema, mas em C, já que eu falei em recursividade, pronto, e estou a falar em funções, posso dizer isto. No entanto, há aqui um pormenor curioso. A implementação da linguagem C que vamos usar, que se chama GCC, ela até tem extensões e ela até suporta alinhamento de funções, curiosamente. Mas, se quiserem fazer um programa usando o C padronizado, isto não está disponível. Pronto, modularidade, a biblioteca padrão não, é pequenina, mas o que lá está é importante e nós iremos estudar as partes da biblioteca padrão. E uma coisa geral que eu posso dizer, que basicamente eu penso que esta é a razão pela qual o C tem sobrevivido e continuará a existir durante muitos anos, é que o C basicamente oferece tudo aquilo que o programador precisa. Oferece construções até para criar programas grandes, com módulos, etc. Pronto. E oferece
um grande controlo. É verdade que o controlo é a baixo nível, pronto, mas é um controlo grande. Por exemplo, a nível sintático, temos as macros. Estão a ver? Eu, de certa maneira, criando algumas macros, posso até estender um pouco a linguagem C, a nível sintático, o que é interessante. A nível dos dados, tenho o controle completo sobre a memória. Posso fazer com a memória o que eu quiser. Estão a ver? E também tenho módulos. Posso fazer programas grandes. E também consigo trabalhar com apontadores para funções. Posso ter uma array de funções, etc. Portanto, não há nada que faça falta para fazer programas da vida real. Pronto. O C oferece tudo. E, portanto, é uma razão pela qual o C continua a permanecer relevante. Agora, a linguagem C tem tido vários padrões, tem vindo a evoluir. Olha, uma coisa interessante que eu posso dizer é o seguinte, é que, para começar, o C historicamente não foi padronizado durante vários anos. Aliás, havia um livro, a primeira edição do C Program Language, que tem aqui a capa de uma versão mais recente, que foi escrito por estes dois senhores. Esse livro serviu, digamos, de norma de facto. A linguagem não estava normalizada, mas oficialmente, mas aquele livro servia de referência, tanto para as pessoas que escreviam programas em C. As pessoas aprendiam todas C por esse livro. Eu próprio aprendi a programar em C há mais de 20 anos por esse livro. 30 e tal anos, sim. E os próprios implementadores da linguagem tentavam respeitar o livro. Portanto, era uma norma de facto. Mas, sabem, há organismos oficiais que tratam de normalização disto e daquilo. Até, por exemplo, sei lá, as tomadas elétricas, a distância entre os dois pinos é uma distância que eu não sei de cor, aposto que vocês também não sabem, mas está normalizada, porque senão depois a ficha não cabia na tomada, evidentemente. E estão aqui várias normas que foram aparecendo da linguagem C, porque a linguagem C tem vindo a evoluir. Acontece que, curiosamente, as primeiras normas do C iam a reboque do C++. O C++ ia evoluindo e o C ia a reboque do C++. Mas a partir aqui do C99 foi decidido que o C tinha vida própria e o C começou a ter coisas novas que, por exemplo, o C++ já não tinha. Portanto, começaram a aparecer coisas específicas no C que já não existem no C++. É uma curiosidade, portanto, não é assim muito... Agora, o GCC, que é o compilador que vamos usar, curiosamente, quando ele é usado sem se dizer nada, ele reconhece uma versão da linguagem bastante moderna, mas com extensões. Eu aqui o que estou a dizer, só para vocês verem este exemplo, estou a pedir para o GCC ser usado com a norma C11. E o GCC é muito cuidadoso. Ele aqui vai desativar todas as extensões que não são padronizadas e ele tenta ser fiel ao C11. Curiosamente, a Flex C18, que eu saiba, ainda não existe. Pelo menos a versão do C que eu tenho instalada na minha máquina ainda não tem. Porque, sabem, a partir do momento em que uma norma passa a existir, ela demora alguns anos a ser adotada pelos compiladores. De qualquer maneira, também essa norma não faz muita falta. Sabem porquê? Porque aquilo que o C18 oferece, e se quiserem, isto também estou a dizer a título de curiosidade, não é nada assim muito fundamental, mas já que estamos a falar em C, é interessante. O C18 não introduz nenhum mecanismo novo no C11, apenas clarifica coisas. Querem ver? Eu tinha aqui uma página que eu acho que é bastante interessante, que é uma lista de pedidos de clarificação relativamente ao C11. Pronto. E o C18 clarifica isto tudo. Por exemplo, há aqui deixem-me procurar a palavra main. Epá, isto agora tem muita coisa, mas não estou a encontrar. Mas, por exemplo, uma dúvida é: será que num programa em C a própria função main pode ser chamada? Pronto, isso era algo que não se falava disso. Era um pormenor muito pouco importante, digamos. Mas, por exemplo, a norma C18 atualiza isso.
informa que pode, sim, diz que pode. Não é nada assim de muito importante. E eu já disse o fundamental da aula. Isto é apenas uma introdução a esta parte da disciplina em que vamos trabalhar com o C. Eu já disse uma lista de motivações para trabalharmos com o C. E agora, eu não quero falar disto com muito pormenor, mas está aqui quase a título de revisão. Tenho uma lista de elementos básicos do C que estão aqui, digamos, para revisão e para consulta, para tirar dúvidas. Por exemplo, como é que se definem comentários, como é que se definem variáveis. Estou a ver, há duas maneiras de definir constantes em C. Esta é a maneira antiga, clássica, que continua a ser usada e continua a ser popular, mas, por exemplo, a norma, o C90 introduziu, e o 89 introduziu o const, assim, por acaso, a reboque do C++. O C++ já tinha isto, o C também tinha de ter. E ainda bem. Pronto, estão aqui os tipos básicos da linguagem C, que são 5. Eles podem ser qualificados com a palavra long, unsigned. Há aqui um aspecto curioso do C, que o C não especificou tamanho para cada tipo de dados, ao contrário do Java. Por exemplo, em Java, o int tem de certeza 4 bytes. E convém que seja assim, porque aquele programa tem de poder migrar pela net e correr em todo o lado. Já em C não se diz isto. Em C, por exemplo, o inteiro diz apenas que tem no mínimo 2 bytes. Portanto, à partida não podemos contar com mais do que isto. É verdade que as implementações atuais, o inteiro, tipicamente, é de 4 bytes. Mas o que a norma diz é isto, o mínimo. E sabem, os compiladores muito antigos, dos anos 70, o inteiro realmente só tinha 2 bytes, na altura. Agora que, aliás, na altura as máquinas eram arquiteturas de 8 bits ou 16 bits. Com as arquiteturas de 32 bits é que começaram a tornar-se habituais inteiros de 4 bytes. Em todo o caso, o que está previsto no padrão é que um long int já tem 4 bytes. A norma diz isso, de mínimo. Pronto, e há outros pormenores desses. Olha, curiosamente, os booleanos foram introduzidos na linguagem já bastante tarde, na norma no C99. Até essa altura não havia o tipo booleano. Geralmente, cada programador definia booleanos à sua maneira. Definia uma constante true a valer 1, uma constante 0 a valer false. Era tudo feito ad hoc. Entretanto, no C99 introduziram-se mesmo booleanos na linguagem C e é isso e atualmente devemos usá-los, evidentemente. Foi pena ter demorado tanto tempo. Aliás, surge um problema. Reparem, há aqui um problema que vale a pena discutir. Vou tentar gastar 2 minutos nisto. Que se eu pegar num programa antigo, escrito nos anos 80, um programa que define os seus próprios booleanos e quer compilar o programa no C atual, será que há alguma interferência? À partida era de esperar que sim. Como é que isto foi resolvido? Como é que se resolvem estes problemas de compatibilidade com o passado? O C tem aqui arranjou uma solução que eu acho bastante criativa e bastante eficaz. É assim, há aqui um ficheiro header, um standard bool, que eu digo assim, se eu quiser usar os booleanos modernos, eu devo fazer include deste ficheiro. Se eu não fizer include do ficheiro, então eu não tenho o tipo booleano e eu estou a usar o C à maneira antiga. Curiosamente, nem há garantia que este ficheiro exista mesmo. Digamos, há implementações do C que, quando veio o include de stdbool, usam isso apenas como uma espécie de aviso para ativar os booleanos. Curiosamente. Sim, mas é uma maneira bastante interessante de manter compatibilidade com o passado, porque, em princípio, os programas antigos, temos de acreditar que nos programas antigos ninguém usava este ficheiro header. Pronto, aí é que podia haver problema. A probabilidade será muito baixa. Pronto, ok, há enumerados, como em Java, há variáveis que podem ser inicializadas no ponto de definição. Curiosamente, há aqui uma variável que pode ter vários atributos. Por exemplo, eu posso sugerir ao compilador que coloque uma determinada variável num registro CPU. Antigamente isto era muito importante nos compiladores antigos que não otimizavam. Agora, nos compiladores modernos que otimizam muito, se eu ligar lá a flag de otimização, isto deixou de ser muito importante, o register.
coisas destas. Isto aqui não é para discutir com pormenor. E agora, tinha aqui a lista das instruções de controlo do C. Penso que é a lista, sim, é a lista completa. Vamos comparar isto com o Java. Quais são as diferenças? Ok, meditem um pouco. Aliás, se quiserem, ponham o vídeo em pausa e tentem vocês descobrir quais são as diferenças para o Java. Olha, mas eu vou dizer. Olha, a primeira é aqui o GoTo. Em Java, apesar do GoTo ser uma palavra reservada, o GoTo não está definido. Se usarem GoTo num programa, dá sempre erro. Portanto, esta construção não existe em Java. A label, curiosamente, até existe. Só que as labels estão ligadas à construção break. Estão a ver? Isto é outra diferença para aqui não há, portanto, diferença nesta parte. Mas aqui há. Porque em Java, o break pode ter opcionalmente como argumento uma etiqueta. Não sei se lembram, mas este break com etiqueta serve para quebrar ciclos encaixados uns nos outros. Estão a ver? Ok, mais diferenças. Não há, aparentemente. É o GoTo e é o break. Sim, o resto é tudo igual. Eu chamo a atenção aqui já agora para um pormenor. Em C, o ponto e vírgula é considerado um terminador. E estão a ver, por exemplo, a instrução break só por si não é instrução. Para ser considerada instrução, tem que ter ali o ponto e vírgula. É uma parte essencial da instrução, o ponto e vírgula. É o terminador. Estão a ver? Olha, por exemplo, está aqui outra instrução que tem ali o ponto e vírgula. Portanto, uma instrução em geral ou termina por ponto e vírgula ou termina por chaveta a fechar. Isso é outra hipótese. Portanto, estou a ver, eu estou a explicitar o ponto e vírgula. Porquê é que eu aqui não estou a explicitar o ponto e vírgula? Eu penso que dá para perceber, porque este stat pretende representar uma instrução qualquer e ela própria já terá o seu próprio terminador. Eu não vou pôr um segundo terminador, isso era disparate. Por exemplo, se este statement for um break, então o que está aqui é exatamente isto, break ponto e vírgula. Eu não vou pôr um segundo ponto e vírgula. Agora estou a ver, pode terminar por chaveta, estão a ver aqui também. É outra hipótese, um bloco ou um switch. Termina com chaveta ou ponto e vírgula. E a instrução nula escreve-se assim. Uma instrução que não faz nada, mas dá para escrever. E pronto. Penso que vou ficar por aqui, porque o objetivo mais importante foi realmente fazer uma introdução a esta temática. E portanto, olha, um resto de bom dia a todos e vou realmente terminar. Obrigado.